Bem, pessoal, vamos retomar nossa aula, né? Acabamos de ver um outro vídeo, né, em que a gente discutiu a questão da exposição, né, das exposições, sobretudo da exposição histórica, né? O texto do professor Piano, um texto muito complexo, né, que deu para a gente sentir um pouco, né, da profundidade dessa discussão, né? Claro que a gente não vai adentrar em todos os meandros do texto, né? Não dá para fazer isso, sobretudo num curso para graduação, mas é importante que a gente entenda justamente onde a gente está pisando, né? Onde a complexidade do que é esse estudo, né? E a gente tem um pouco dessa noção através de um pouco de alguns textos, são textos provocativos e que instigam a gente a adentrar mais sobre o assunto. Bem, agora a gente vai falar da questão dos museus, né? Todo mundo conhece, sabe o que é um museu, né? É uma instituição, né, que a gente já discutiu em sala de aula, né? Que tem essa finalidade que é da promoção educacional, né? Da instrução, do conhecimento, né? Da guarda, né? Da preservação. Então, tudo isso está relacionado ao museu, né? E é claro que essa instituição ela é bastante antiga, né? A sua formulação ela foi se dando historicamente, né? Pelo menos desde o século XVIII, que a gente vai tendo o delineamento do que é um museu, do museu moderno, né? Com as características do museu moderno. E só para a gente ter uma ideia assim, inicial, a gente pode até ver as definições mais atuais, né? Que têm sido propostas para museu, né? Eu vou ler aqui, seria a última, né, dessas definições realizadas agora em 2019 na Conferência Geral do ICOM, que é o Instituto ou melhor, é o conselho, né, que define, né, essas normas mais gerais, né, internacionais para a museologia. Esse Conselho Internacional, né, de Museologia, ele justamente vai definir os museus, né, a partir de 19, da seguinte forma: os museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifônicos que atuam para o diálogo crítico sobre os passados e os futuros, reconhecendo e abordando os conflitos e desafios do presente, mantendo artefatos e espécimes de forma confiável para a sociedade, salvaguardando memórias diversas para as gerações futuras e garantem a igualdade de direitos e a igualdade de acesso ao patrimônio para todos os povos. Os museus não têm fins lucrativos, são participativos e transparentes e trabalham em parceria ativa com e para as diversas comunidades, a fim de colecionar, preservar, investigar, interpretar, expor, ampliar as compreensões do mundo com o propósito de contribuir para a dignidade humana e a justiça social, a equidade mundial e bem-estar planetário. Então é uma definição nova, recente, né? Claro que, como toda definição, merece uma análise, uma crítica, ressalvas, né? Mas aqui a gente não está para discutir essa questão agora. O que a gente está só para a gente elencar aqui é justamente vários aspectos, né, que vão ser, vamos dizer assim, históricos na definição do museu, né, que não é apenas dessa definição mais recente, né, quer dizer, é uma instituição pública, né, tem esse caráter de ser público, né, apesar da existência de museus particulares, eles são particulares, mas eles são, né, suas coleções são voltadas para o público, né? Eles têm dá acesso a essas coleções, né, ao público, que pode, às vezes gratuitamente e às vezes a partir da cobrança de alguma taxa. Então esse elemento público é muito importante. Esse elemento também preservacionista, né, de garantir que essas coleções não pereçam, né, não desapareçam, é também um elemento importante do museu. O caráter também da qualidade, da preocupação com a investigação dos artefatos, né, a produção de conhecimento a partir desses artefatos, também é um outro aspecto do museu, né? E
Além disso, vai sendo incluído outras demandas, outras preocupações, né, muito contemporâneas, né, que a gente pode notar por essa definição. Então, assim, essa definição é para a gente começar, mas o texto do professor Piano, né, ele é um texto que ele vai provocar um outro tipo de questão, né? Ele vai provocar a questão: onde é que o conhecimento, né? Qual é a relação do conhecimento com os museus, né? De que maneira os museus são instituições que produzem conhecimento? Que tipo de conhecimento o museu produz, né? E aí ele vai fazer uma grande discussão, né, com esse texto, né? Ele vai passar por vários aspectos, né? Ele pelo menos elenca vários pontos que aí eu posso, né? A primeira discussão que ele vai fazer, que a gente já viu no outro texto, né, do texto anterior, é justamente sobre as múltiplas funções do museu. Quais são essas funções que os museus têm, né? Essas múltiplas funções, esses múltiplos usos do museu. Depois ele vai discutir uma questão que que o museu é um espaço de representação. E essa representação é uma representação ficcional, né? Ou seja, ela não é simplesmente uma cópia, né, da realidade. Ela é sempre uma interpretação, ela é sempre a palavra é representação, e ele vai discutir o que é representação, né? E vai fazer essa discussão da relação do museu como um espaço de representação. O terceiro ponto também é um ponto que ele discute, já havia discutido também no outro artigo dele, no artigo sobre a exposição, que é justamente qual o lugar que tem a materialidade dentro do museu, né? Que é justamente a pergunta que ele faz: existe museu sem acervo? Né? Para que o museu trabalha com acervo? Para que eu trabalho com esses elementos físicos, né, que compõem o mundo físico, né, no mundo que nós nos encontramos. O outro ponto que ele vai desenvolver é justamente essa relação. Ele vai fazer um grande histórico da relação dos museus com o conhecimento. Então ele vai lá para o século XVIII, entra pelo século XIX, chega ao século XX e termina justamente fazendo uma discussão, fazendo um pequeno apanhado, né, dos principais campos de museus, né, campos em que os museus atuam, né, as diversas formas de museu, e como cada uma dessas formas trabalha a questão do conhecimento. E aí no final do texto, né, depois de fazer todo esse apanhado aí, ele vai propor o que seria uma agenda de discussão para discutir a questão da relação do museu com o conhecimento, né? O que é que o museu pode contribuir, que tipo de questão é importante para a gente... onde está o conhecimento do museu, né? E no final ele entra com a discussão que é justamente da exposição, retoma a questão da exposição, né? E vai discutir a exposição como uma forma de difusão de conhecimento, né? Então ele vai... o texto, basicamente, a estrutura do texto é essa. E aí a gente vai, na medida do possível, vamos tentar, né, cobrir um pouco, né, cada ponto desse, né? Claro que de forma muito rápida, né, já que também não há necessidade, né, não é essa a nossa preocupação de fazer um trabalho exaustivo sobre essa discussão. Bem, então ele já começa a falar justamente sobre a multiplicidade das funções do museu, aquilo que a gente já discutiu anteriormente. O museu tem várias funções, tem vários usos, né? É um instrumento, né, de fruição estética, né? Então os objetos, as coleções, sobretudo coleções de arte, mas não só de arte, né? Está ali para uma certa percepção, né, que passa por esse processo, né, sensorial de fruir, né, de um tipo de apreciação, né, que está nas formas, nas cores, né,
nos formatos. Então, esse é um sentido importante, né? Sobretudo, não só, mas sobretudo nos museus de arte, né? O papel do museu como um instrumento, né? Como um meio, né? Para provocar essa fruição, né? Bem, aí ele vai colocando de deleite afetivo, né? Outra função, né? Então, justamente porque os museus sempre estão carregados por coisas que têm alguma coisa diretamente ligada a gente, né? Então, as pessoas se emocionam, né? se veem naqueles objetos, né? De certo modo lembram de coisas do passado. Então, esse aspecto do deleite afetivo também está presente no museu. Também o museu é um meio de informação, né? Então, assim, o museu carrega uma série de dados bem empíricos, bem precisos, bem positivos, né? Sobre as coisas, né? O ano que foi fabricado, quem utilizou, por onde veio, por onde vai, né? Como aquele objeto, de certo modo, circulou na sociedade, qual a importância daquele objeto, qual foi a importância. Então, todos esses elementos informativos também estão presentes no museu, né? O próprio museu tem como função, né, constituir um banco de dados, ele mesmo também um banco de dados, né, sobre as coisas que ele coleciona, né, sobre as temáticas que ele coleciona, né. Então esse papel como meio informativo, meio de informação é fundamental. Bem, ele vai elencar outros elementos de diversão que está dentro do museu, coisas que a gente também já discutiu em sala de aula. Mas assim, o principal, né, apesar desse campo vasto de questões, ele diz assim, não dá para relativizar e dizer que todos são iguais e todos são tão importantes quanto, né? O que ele quer dizer é justamente que o conhecimento, essa reflexão do conhecimento, é sem dúvida a peça fundamental do museu. E é claro que o museu faz isso intermediando essas outras funções e esses outros usos, né? O conhecimento pode vir, né, agregado com a questão da fruição estética, pode vir agregado também como um meio de informação. Bem, então ele fala sobre essa questão, entra num outro tópico, ainda mesmo, quer dizer, dentro do mesmo tópico, no outro aspecto, né, que é para mostrar como os museus, a partir da década de 70 e 80, os museus, sobretudo os brasileiros, eles foram impactados, né, por duas vertentes dentro da museologia, né? Uma vertente que ele vai chamar de educacional e a outra vertente que ele vai chamar de comunitária. Essas duas vertentes, de certo modo, moldaram uma certa perspectiva, uma certa leitura sobre as coleções e o papel dos museus. No caso da vertente educacional, né, eles transformam o museu num instrumento educativo, né? O museu passa a ter a função, né, de educação, mas não de educação como eram os museus tradicionais do passado, né? Mas agora uma função mais de uma educação que a gente poderia chamar assim popular, né? Então o museu vai fazer toda uma crítica àquelas formas de educação do passado vista como uma educação de elite, uma educação, né, restrita, uma educação que só estava agregada a certos grupos, né, e não, né, a uma educação de massa, né, uma educação que atingisse a maioria das pessoas, né. Então, uma grande preocupação justamente em tornar esse museu um museu mais popular, uma certa popularização na própria mensagem do museu. Uma outra vertente, que pode até se parecer um pouco com essa primeira, mas ela tem outra perspectiva, né, é justamente de transformar o museu num instrumento importante para repercutir, né, as demandas identitárias, as demandas culturais, né? Então, a ideia de que esse museu ele teria uma função social, né, justamente de amparar determinados grupos que foram marginalizados, que foram menos
visíveis, né? Então a ideia justamente é que o museu passe a atuar no sentido de dar visibilidade, de corrigir um problema cultural através da apresentação, né, desses setores que até então não estavam visíveis, ou não estavam bem postos, ou não estavam postos da maneira que se querem hoje. Então, a ideia basicamente é isso, é dar esse sentido, né, do museu como instrumento, né, dessa demanda identitária. E uma terceira vertente, que não é bem brasileira, é uma vertente mais internacional, que é justamente mostrar como as forças do mercado, as demandas econômicas, de certo modo, intervêm na própria formulação das políticas dos museus, né? Então há alguns grupos, sobretudo em museus europeus e norte-americanos, né, que justamente procura transformar as coleções, né, dar um sentido mais espetacular a essas coleções, no sentido de propagandear e atingir um público, né, maior e que tem a finalidade de ir aos museus e, em grande parte, pagar pelo aquele serviço, né? E aí ele está falando justamente que o apelo dessas demandas é sempre um apelo mais espetacular, né? É muito mais assim, que ele vai dizer que está muito relacionado a essa era do show business, né? Que seria esse tipo de exposição que ele denomina de arrasa quarteirão, né? Então, bem, ele está falando dessas três perspectivas, cada uma muito distintas, né, e tal, para mostrar como é uma tendência, né, vamos dizer assim, museológica, né, bastante recente, né? Bem, essa discussão aqui, que é uma discussão mais teórica, mais filosófica, sobre a questão do museu como espaço de ficção, sem dúvida, a mais densa e que tem implicações, né, da gente discutir com mais... Porque ele vai discutir o conceito, né, o que é a representação, o que é uma representação, é reapresentar, apresentar novamente, apresentar aquilo que não está presente. Então, o museu faz isso, né? Aquilo que ele está apresentando não está mais presente, já desapareceu. O que a gente tem são fragmentos. Então, o que é que o museu faz? Ele reapresenta, mas sempre que ele reapresenta, né, é uma representação, né? E como representação, ela é sempre problemática, né? E como é que você sai desse problema? Aí ele disse, não sai, né? Porque esse é um problema, não é bem que não sai, é assim. É que esse é um problema que é um problema quase que insolúvel, né? Sempre vamos estar representando o mundo, né? Nunca podemos parar de representar o mundo, porque a representação, ele diz, é quase como uma necessidade de dar sentido ao mundo, né? Então não dá para parar de representar e dizer, olha, não, a gente não vai mais falar sobre as coisas, né? Não, a gente tem uma necessidade quase que ontológica, que está dentro do ser, né, de representar as coisas, de dizer como é o mundo, de dizer como foi o mundo, né? E o museu vai fazer sempre isso, sempre vai estar representando esse mundo. Claro que existem representações que são mais, vamos dizer assim, não diria verdadeiras, né? Porque aí entra o conceito de confiáveis, né? Mas assim, até dizendo de verdadeiro, que seria o próprio conhecimento, ou seja, está amparada, né, em métodos, em formas de observação e de interrogação, né, que são mais aceitas, né, do que outras que são bem mais problemáticas, né? Então ele vai justamente disso. O conhecimento faz parte dessa representação, né? Ou seja, essa dimensão ficcional de representar as coisas, o mundo, né, a história, né, também faz parte do conhecimento. Não é que existe o conhecimento que está fora da representação. Não, conhecimento e representação se articulam, né? Então ele vai
fazer essa discussão. Bem, mas no caso do museu, aí quando ele entra no terceiro tópico, né, que é justamente os museus e os acervos, o museu sem acervo, é justamente mostrar que o museu é uma instituição, né, que ela representa, né, esse mundo, mas representa de uma forma muito particular. Ela representa utilizando fragmentos desse mundo material, desse mundo físico, né? Então, eu estou representando as coisas, eu estou representando o passado, mas eu posso estar representando, falando sobre, como eu estou agora, falando sobre o passado, né? Eu posso estar representando através de imagens bidimensionais, né? Assim, com cartazes, fotografias, né? Com a projeção. Mas no caso do museu, não. O museu ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com objetos. Eles vão trabalhar com objetos que são tridimensionais. Esses objetos eles estão colocados no espaço, né? Que seriam, né, o espaço do museu. Então, há uma coisa que ele vai chamar a atenção, que é justamente essa importância, né, de representar esse mundo, no caso do museu, através desses objetos, né, que têm certas particularidades, né? Eles são visíveis, eles são táteis, eles são auditivos, né? Em alguns casos você pode tirar algum som, né, do museu, ou ele mesmo, né, um violão, um instrumento musical, por exemplo. Então, esses objetos eles têm certas propriedades que são importantes no sentido de representar esse mundo do passado. E no caso do museu, ele vai sempre estar trabalhando para explorar, né, essa dimensão que os objetos têm, né, como uma dimensão importante do nosso aprendizado, do nosso conhecimento. Então, você pode conhecer as coisas só ouvindo as pessoas falarem. Mas a gente pode conhecer as coisas vendo, tocando, né, escutando, né, manipulando, né, cheirando. Então essas são as propriedades que o museu tem, que nenhum outro instrumento, nenhuma outra forma de dimensão de conhecimento possui, né? Bem, então ele vai mostrar justamente todo o esforço dele nesse texto é nesse sentido, né? É justamente para mostrar que essa dimensão material que carrega os museus, né, é justamente um fator importante na produção do conhecimento, né? E de um conhecimento diferente, né? De um conhecimento que também é um conhecimento sensitivo, né? Você está sentindo as coisas, né? Então isso aí é muito, muito fundamental. Bem, nessa parte das relações do museu com o conhecimento, que eu acho que é a parte mais longa e também quando ele vai fazer todo um histórico dos museus desde o século XVIII, fazendo toda uma trajetória dessa relação do museu com o conhecimento, né? Os museus, focalizando sobretudo nos museus de história natural, né? Que justamente com os museus de história natural a gente vai ter um tipo de formulação, né? De conhecimento verificado no processo de coleção, né? Então, por exemplo, a entrada os próprios museus eles vão ser amparados por uma perspectiva de saber, de episteme, de construir, né, um campo de conhecimento, né? Então, no caso, no século XVIII, a grande episteme que existia era justamente a da classificação, né? A taxonomia, né? Então, os museus de história natural era o quê? Era classificar os seres, né? Dividir os seres em categorias e aí começar a colecionar aqueles seres e fazendo todo um trabalho de associação, de equivalência, né? de diferenciação entre os seres. E esse era um tipo de trabalho científico, até hoje, né? A biologia, a botânica utiliza, né? Então, esse tipo de perspectiva ela entra no museu e tem um papel importante justamente nos museus de classificação na formação de coleções, né? Bem, então ele vai fazendo todo esse histórico dos museus, né? Mostrando como é que essas perspectivas chegam à América, né? Ao continente americano,
Estados Unidos, da América Latina, né? Mostrando que, no caso dos museus, né, latino-americanos, a gente vai ter primeiro essa perspectiva do Museu de História Natural, para só depois ter a perspectiva de um museu de história, né, um museu de história das sociedades. Bem, e aí ele entra numa temática mais atual, pegando vários campos de museus, né? Os museus na área de biociência, os museus de antropologia, os museus de arqueologia, os museus de história, o Museu de História da Arte, e mostrando até que ponto esses museus hoje, eles, de certo modo, desenvolvem conhecimentos, esses museus nessas áreas. E ele vai chegar à triste constatação que poucos deles conseguiram, vamos dizer assim, avançar muito, né? Com exceção, é claro, dos museus de biociência, né? Que, de certo modo, tem toda uma tradição muito antiga, né, de produção de ciência através da organização das coleções e tal. Mas ele vai mostrar que cada museu tem problemas sérios. Talvez o mais, para a gente, o mais preocupante seja o de história, né? Aí diz assim: é inexplicável que não se tenha dado conta da necessidade de trabalhar a dimensão material da produção e reprodução social. Você está falando, o historiador está falando de produção e reprodução social, vamos dizer, na escola, como é que reproduz e produz os currículos escolares, como é que um determinado currículo, vamos dizer assim, produz um tipo de concepção, de história que é passada, que é repassada, né? Mas por que não também analisar os objetos materiais, né? Justamente, que podem dar informações sobre a produção e a reprodução social, né? Então, ele vai fazendo um pouco, e ele vai dizer como os museus históricos brasileiros estão muito distintos, né, estão muito distanciados da própria universidade, né? Então, quase sempre os museus, mais recentemente, é que a gente vai ter, né, professores universitários e tal, que vão administrar, vão né, dirigir instituições museológicas na área de história, né? Quase sempre isso ficava a cargo de historiadores diletantes e outras coisas. Bem, então ele faz esse grande histórico, esse mapeamento mais recente, e no final do texto ele vai discutir duas coisas, né? A primeira é que ele vai apresentar uma agenda de como é que ele pensa na contribuição para que essa questão do conhecimento, vamos dizer assim, ela apareça mais, né, ela deixe de ser uma coisa assim, pontual, né, e passa a ser uma parte mais central na ação dos museus, né? Então ele vai colocar justamente, depois de identificar justamente essa questão dessa discrepância, né, esse distanciamento, né, entre museus históricos e departamentos de história, né, das universidades, né? Então ele vai colocar aquilo que ele chama de algumas obrigações que devem ser assumidas, né? Por exemplo, ele vai colocar aqui a necessidade de uma política de acervos que envolvam propósitos mais definidos, melhores definidos. O que é política de acervo, né? Quer dizer, os museus eles compõem suas coleções, né? Eles vão atrás de suas coleções, eles formam suas coleções a partir de algumas demandas, né? Quais são as demandas que os museus no campo da história, né, produzem suas coleções, né? Então a gente vai encontrar assim, muitas dessas coleções são doações, assim, que às vezes não tem informação alguma das peças, né? Então o que ele está propondo é que essas políticas de acervo sejam políticas justamente centralizadas em cima de pesquisa, né? Que haja todo o acompanhamento na constituição dessas coleções, certo? A outro ponto, a necessidade de articulação de todos os tipos e objetivos com especialistas e instituições a fim de fecundar
cada especificidade com as especificidades complementares, que é outra coisa, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, o que é que ele está dizendo? É que um determinado objeto, ele precisa justamente de olhares de vários ângulos, de vários especialistas, né? Você está estudando a questão, por exemplo, a questão da locomoção no espaço urbano, né? A história dos carros, das vias, dos transportes, né? Então, você vai precisar de um cara que seja um especialista. Para falar de um objeto, de um veículo, né? Você vai precisar de um cara que tenha conhecimentos técnicos, né? de mecânica, né? Essas pessoas vão dar contribuições para pensar o objeto, né? Que o historiador que não seja da área, que não conheça essas especificidades técnicas, né? Não vai ter capacidade de falar disso, né? Como também você vai precisar, às vezes, do engenheiro, um engenheiro civil, que vai falar das vias, né? Então, da formação das vias, né? Das ruas, das estradas, né? Ou seja, esse campo de especialidades, a comunhão desse campo de especialidades é fundamental para o próprio desenvolvimento, né? Das coleções e da pesquisa dentro do museu. Realização de banco de dados não apenas do acervo, mas também de campos de problemas a serem coletados. Quer dizer, o museu ele tem que ter, quando ele tem as suas coleções, vamos pegar a coleção de artesanato, né, de cerâmica popular. Então ele precisa não só ter informação sobre aquelas peças individualmente, as características da peça, o artesão, quando foi, mas ele precisa saber também, por exemplo, o comércio dessas peças, como é que era comercializado, onde era comercializado, né? Quem comprava, os consumidores desse tipo de objeto. Ou seja, você precisa de um campo de informação que não estão restritos simplesmente à peça, certo? Isso é uma forma importante justamente. A necessidade de um campo próprio de pesquisadores, com formação no campo museológico e no campo de saber desenvolvido. Outra coisa importante, o que está acontecendo, tem acontecido muito, é que os museus esvaziaram seus estudiosos, né, cientistas e colaboradores, professores, pesquisadores, e, de certo modo, eles são fundamentais para fazer com que os acervos possam ser compostos, recompostos, né, e que se possa produzir conhecimento a partir daí. Bem, então ele fez essas observações, né, para entender assim, como no futuro, né, do presente para o futuro, os museus podem colaborar no desenvolvimento desse conhecimento. E por último, ele vai justamente discutir essa questão, que é a questão da exposição, né, que é justamente como a exposição é um veículo de difusão do conhecimento, né. E aí ele vai apresentar, né, rapidamente, né, dois tipos de exposição, de tratamento expositivo, né, que é um tratamento que tem uma perspectiva mais panorâmica, né, que apresenta, né, uma determinada realidade de forma panorâmica, né, seja ela uma panorâmica temporal, né, de vários momentos da história, né, ou uma panorâmica global que vai tratar várias realidades geográficas distintas, certo? Mas que trabalha dentro dessa perspectiva, né? Como o nome está dizendo, panorâmica, né? E que essa perspectiva ela tem um problema justamente porque ela tem pouco nível o nível dela fica restrito ao nível informativo, né? Um nível assim bem básico de informações muito básicas, né? Bem, a outra perspectiva, que seria uma perspectiva mais monográfica, ou seja, vou tratar de uma questão mais específica, de uma realidade mais específica, de um tema específico. Então, eu pego um assunto e começo a investigar aquele assunto, e aí eu vou justamente usar as fontes para falar, né, para apresentar o assunto, né? Essa é uma outra perspectiva que é muito comum também nos museus, todas duas, né? Mas também essa perspectiva ela termina incorrendo no problema de
é, é, ela, ao invés de enfrentar os objetos que ela está expondo, ela está muito mais preocupada em colocar os objetos para falar do assunto que ela quer tratar. Aí a gente volta naquela discussão que ele faz sobre a exposição, dos tipos de exposição, né? Das exposições, dos tipos metonímicos, metafóricos, né? E aí a gente já pode ver justamente essa perspectiva, muito mais da metonímica, né? De você, às vezes, falar de um assunto, né, muito complexo a partir de uma única parte, né? Então é uma dessas abordagens, né? Bem, e o que é que ele propõe? Ele propõe justamente, claro que são duas formas que são corriqueiras e são utilizadas, né? Mas o que ele está propondo é que o principal na produção do conhecimento no museu, na exposição, seja, vamos dizer assim, garantir uma relação de estranhamento, né, do visitante com a coleção, com os objetos. Porque se tudo for apresentado já quase de forma, como ele fala, paternalisticamente, entendendo que os visitantes apenas vão absorver esse conhecimento, né, o conhecimento, de certo modo, vai ser muito mais de reprodução do que de fato da produção do conhecimento, né? Porque o conhecimento precisa desse estranhamento, precisa que o visitante ele não ache as coisas tudo muito bem dadas, né? Ele mesmo possa provocar algumas questões, né? Então ele tá colocando justamente essa necessidade, né, de que é desse estranhamento que de fato se constrói um conhecimento, né, duradouro, né, importante, né? Porque todo visitante ele traz algumas questões, ele traz algumas interrogações, ele traz uma formação, né? Que é a partir dessa formação que ele vai inquirir, né, os próprios objetos, né? E vai buscar também respostas para isso, né? O que ele está dizendo não é que o visitante ele vai ter que fazer todo o processo, né? Mas ele vai ter que se sentir participando desse processo, certo? Ok. Então, basicamente é isso, né? É um texto que tem uma densidade, mas o que ele procura, nas linhas gerais, é mostrar como o museu é um instrumento, é um meio de conhecimento, é de um conhecimento muito diferente das outras formas de conhecimento, né? Passa por essa questão sensorial, dessa questão da relação com os objetos materiais, né? É um instrumento que, apesar de ter uma relação já longa com o conhecimento, ainda é pouco, né? Ainda é pouco utilizado assim, na exploração desse conhecimento, né? Ele apresenta no final algumas possibilidades de ampliar essa dimensão do conhecimento nos museus, e por fim ele faz essa problematização da forma como os museus eles veiculam, né? eles expõem, né? eles apresentam, difundem esses conhecimentos através da exposição, certo? Então é isso. Então espero ter dado uma clareada aí no texto, né? E que vocês possam ler com mais afinco, né, e fazer as nossas atividades que a gente precisa, certo? Então, bom final de semana para todos. Boa sexta e bom final de semana, tá bom?